nossa especial sobre o nosso olhar sobre a questão do arroz. Ela tem muitas coisas a serem explicadas, basta que você procure no arquivo recente. Então assim, mas por que o arroz está nesses preços? Veja o que aconteceu com os arrozeiros do sul do país, primeiramente, né, massacrados no preço. Eu estive em Agudo, uma certa época que o desespero estava implantado naquela região de arroz irrigado. Não tinha como sair, não tinha saída. E eles amargaram preços por mais de 10 anos, 15 anos, preços abaixo do seu custo de produção. Isso que é o grave, que é o dramático. Muito que bem. Aí nós recebemos um vídeo, nós queremos mostrar para vocês, um vídeo de um produtor de arroz que fala exatamente essa circunstância e puxa um segundo assunto. Roda o vídeo do produtor de arroz, Pedro. O arroz está caro, né? Em 2008, o presidente Lula foi para a região de Roraima, chamada hoje de Raposa Serra do Sol, colocou um cocar na cabeça e retirou de lá produtores de arroz que trabalhavam naquela região. Foram 150 mil toneladas de arroz por ano que deixaram de ser produzidas e aquela região foi entregue para pouco mais de 20 mil índios. São quase 2 milhões de hectares aquela área. Além da produção de grãos, de gado que foi removida de lá, existem ainda muitos minérios naquela região. Então o Brasil perdeu, nós contribuintes brasileiros perdemos milhares de vezes. Perdemos a produção de arroz, perdemos o desenvolvimento econômico que essa produção de arroz gerava para a região e para o Brasil. Perdemos nos minérios que vão deixar de ser explorados, porque se passou a ser uma comunidade indígena, é uma dificuldade enorme para se mexer nisso. Hoje existem traficantes e grileiros de terra manipulando esses minerais, roubando, com certeza estão roubando esses minerais por baixo do pano, porque uma área de 2 milhões de hectares é impossível de ser fiscalizada. Então o brasileiro perdeu a produção de arroz, perdeu o desenvolvimento econômico, perdeu o mineral e ainda paga para a Polícia Federal, para o Exército, para a FUNAI fazer a pseudo-fiscalização daquela área. Então nós estamos perdendo de 4 formas diferentes para aquela área. O arroz é produzido em áreas alagadas, e são poucas as áreas mundo afora. Elas são de alto interesse econômico e alta necessidade, precisam ser preservadas. Não existem muitas áreas. Quando existem essas áreas, elas precisam ser valorizadas e tratadas como patrimônio nacional, não entregues de graça por alguém que não, por um ignorante que não conhece de agricultura. Mais vale, né, 1 milhão de palavras, né, como a gente se pretende, como um pouco de entendedor de agricultura. Nós fomos a Roraima, nós fomos a Serra do Sol, fizemos uma matéria especial aqui para o Notícias Agrícolas, vou mostrar um trechinho e na sequência vou passar mais informações para vocês. Vejam a reportagem, um trechinho da reportagem que nós fizemos lá na Serra do Sol. Olha os alagados lá de Roraima. Do avião é fácil perceber que a Amazônia não é uma coisa só. Em Roraima, por exemplo, você voa horas e horas e raramente encontra uma árvore, muito menos a floresta. Lá embaixo, só o terreno liso, com lagoas formadas no meio do capinzal. Este é o lavrado, dominado por uma vegetação rala que vai desde o sul do estado até a divisa com a Venezuela e a Guiana. O estado de Roraima, no extremo norte do país, integra a Amazônia Legal e tem sim uma parte tomada por árvores, o lado direito do Rio Branco. Muito bem, essa reportagem você procura no Notícias Agrícolas, é muito bonita. Encontrei ouro sendo contrabandeado, quase morri de calor, etc. É uma reportagem. O importante é dizer que nessa região de lavrado, nessa região alagada, tinha produtores produzindo, imagine, 5% do que era consumido no nosso país. Faz o quê? 15 anos. Aí expulsaram os produtores lá de dentro. Houve até guerra. Gente que perdeu uma parte do braço, enfim, foi uma violência e o Exército tirou os produtores, porque assim era a ordem do governo Lula. Agora nós estamos vendo esta situação. Ó. O senhor Geraldo Nardelli fez algumas comparações para a gente, né? Se nós vamos retirar a TEC para importar 400 mil toneladas, pode ser que dê algum sossego, né, para os consumidores, mas não vai ter capacidade de suprir totalmente, efetivamente, todo o consumo brasileiro. Do outro lado, exportamos mais de 1 milhão de toneladas de arroz só este ano. Aí o senhor Geraldo Nardelli está perguntando, mas e o Ministério da Agricultura e a Conab? Não tem uma forma de controlar, de avisar? Enfim, o importante, viu, Pedro Braga, é que
A soja, por exemplo, vou comparar a soja, depois eu volto ao arroz. A soja está sendo vendida a 140, 145, só que o produtor travou a 80. O arroz, que está a 110, foi travado a 50. Então não empurre nas costas do produtor rural esse problema, esse dilema que foi, né, agudizado lá atrás. Vamos ouvir o Vlamir Brandalize sobre essa questão do desabastecimento e do custo, hein, Vlamir? Esses dados são horripilantes, para dizer o mínimo, né? É isso aí, João. A questão do arroz é que o arroz está no novo patamar, né, João? Então, o mercado mundial do arroz teve uma demanda maior que em função da pandemia. A safra do mundo não consegue crescer. Só um exemplo, João, o maior produtor de arroz do mundo é a China. A China, se a gente voltar 30 anos atrás, plantava 50 milhões de hectares de arroz, há 30 anos. Nessa safra tem 27 milhões de hectares e está caindo ano a ano a área plantada. Aí, que nem ainda você citou aí, no Brasil, além de tudo, a nossa justiça, né, porque foi o Supremo Tribunal Federal que mandou os produtores saírem de lá, de Roraima, então tirou um potencial de safra. Eles tinham um potencial de crescer bastante lá e colher 1 milhão e meio de toneladas de arroz aí no momento que estaríamos agora. Então isso serviria para atender a demanda do Norte e do Nordeste aí, que hoje está muito carente e vai pagar mais caro pelo arroz. O arroz da Ásia não é barato, não vai chegar barato, não tem como comprar produto barato lá. A própria Tailândia, que nem a ministra comentou, né, que o Brasil vai comprar na Tailândia e nos Estados Unidos. A Tailândia, o USDA divulgou agora, no relatório que saiu agora há pouco aí, que a Tailândia tinha a projeção de exportar 8 milhões e meio de toneladas no mês passado, agora já tem uma projeção de 7,5, porque houve uma queda da safra da Tailândia, então tem menos arroz lá. E eles vão dar preferência para abastecer o mercado interno, então isso coloca as cotações do arroz em níveis maiores. E hoje pela manhã eu estava dando uma avaliada nas condições da Tailândia, e já se espera que a cotação do arroz da Tailândia cresça em função da presença do Brasil comprando. Então, o arroz da Tailândia hoje, pela manhã, estava em $532 a tonelada, no arroz padrão brasileiro, que ele chega acima de $600 no mercado brasileiro. Então, ele não chega barato, ele vai chegar basicamente para atender a demanda, mas a gente não acredita que falte arroz no Brasil, tem arroz ainda para atender o mercado e nesse momento o que tem que se apoiar é o produtor que está preparando e plantando a safra no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, já plantou algumas áreas no Tocantins, vai plantar no Centro-Oeste, então tem que estimular o produtor para fazer uma boa safra e não criar um terrorismo em cima dele como se ele fosse um bandido. E, na realidade, ele é o único que perdeu nos últimos 10 anos, que o arroz sempre teve prejuízo nessa última década. E agora, nessa entre-safra, nós estamos na entre-safra, é que ele está dando margem de lucro. No período da colheita ele estava dando 0 a 0, não dava lucro para o produtor quando você colheu a safra lá em fevereiro, março. Agora ele está dando lucro. E o que a gente vê pela frente é que o mercado do arroz agora vai trabalhar em outros patamares. O valor do arroz subiu no mundo, e ele subiu em dólar, e ele não vai baixar, porque o consumo do mundo de arroz ele cresceu, vai continuar crescendo, e a produção não vai conseguir atender a demanda. Então, queda do estoque mundial, queda do estoque que teve no Brasil e cotações médias maiores. O arroz vai valer mais de agora em diante. Tá certo, Vlamir. Muito bem explicado. Muito obrigado, Vlamir.